Você já se sentiu como se fosse seu pior inimigo? Que algo dentro de você sabota seus esforços justamente quando você está prestes a alcançar seus objetivos? Se sim, você não está sozinho. Esse fenômeno, conhecido como autossabotagem, é mais comum do que se imagina e tem raízes profundas em nossa psique. Hoje vamos mergulhar numa fascinante viagem às profundezas da nossa mente, guiados pelas ideias revolucionárias de Carl Jung, um dos pais da psicologia moderna. Imagine por um momento que sua mente é como um iceberg. A parte que você vê na superfície, seus pensamentos conscientes, seus desejos e objetivos, é apenas uma pequena fração do que realmente existe. Mas debaixo da água, escondida à vista de todos, existe uma massa enorme e poderosa que influencia todos os aspectos da sua vida. Essa parte submersa é o que Jung chamou de sombra, e é a chave para compreender e superar a autossabotagem. A sombra não é só escuridão e negatividade como você imagina. É um tesouro de potenciais não realizados, de partes de você que você reprimiu ou ignorou ao longo da vida. E aqui está o fascinante. Quanto mais você nega ou reprime sua sombra, mais poder ela tem sobre você, muitas vezes manifestando-se como autossabotagem. Você já se perguntou por que, quando está prestes a realizar algo importante, de repente você faz algo que estraga tudo? Talvez você tenha trabalhado muito para conseguir aquela promoção e pouco antes da entrevista final, você dormiu demais e chegou atrasado. Ou talvez você esteja fazendo uma dieta rigorosa há semanas e de repente se vê devorando uma caixa inteira de donuts. Não são erros simples ou falta de vontade. São manifestações da sua sombra, partes de você que lutam para serem reconhecidas e expressas. Neste vídeo, vamos embarcar em uma jornada transformadora. Exploraremos juntos o que a sombra realmente é, como ela se manifesta em nossas vidas e, mais importante, como podemos integrá-la para nos libertar da autossabotagem e desbloquear nosso verdadeiro potencial. Prometo que no final desta jornada, você terá uma nova perspectiva sobre si mesmo e ferramentas poderosas para transformar os padrões que o estão impedindo. Prepare-se para mergulhar nas profundezas da sua mente, confrontar partes de si mesmo que você pode estar evitando e emergir mais forte, mais completo e mais autêntico do que nunca. Não é um caminho fácil, mas garanto que cada passo vale a pena. Porque do outro lado desta jornada, espera uma versão de você que é mais poderosa, mais livre e mais capaz do que você jamais imaginou. Então, se você está pronto para deixar de ser seu pior inimigo e se tornar seu melhor aliado, fique comigo. Estamos prestes a mergulhar no fascinante mundo da sombra de Carl Jung e descobrir como superar a autossabotagem de uma vez por todas. Antes de mergulharmos nas profundezas da sombra e da autossabotagem, é crucial entendermos o contexto em que essas ideias revolucionárias surgiram. Carl Gustav Jung, um psiquiatra e psicanalista suíço nascido em 1875, não foi apenas um dos fundadores da psicologia analítica, mas também um pioneiro na exploração do inconsciente humano. Jung começou sua carreira trabalhando em estreita colaboração com Sigmund Freud, outro gigante da psicologia. Entretanto, enquanto Freud se concentrava principalmente na repressão sexual como a fonte de nossos problemas psicológicos, Jung acreditava que havia muito mais em jogo. Ele via a psique humana como um sistema complexo e dinâmico, cheio de arquétipos, símbolos e energias que influenciam nosso comportamento de maneiras que nem percebemos. É nesse contexto que Jung desenvolveu o conceito de sombra. Para ele, a sombra não era simplesmente um repositório de impulsos negativos ou ruins, como muitos poderiam pensar inicialmente. Em vez disso, eu o via como uma parte integrante e necessária da nossa psique, contendo tudo o que reprimimos, negamos ou deixamos de desenvolver em nós mesmos. Imagine por um momento que desde a infância lhe disseram que você deveria ser sempre gentil e complacente. Com o tempo, você reprime quaisquer impulsos de raiva ou discordância, empurrando-os para sua sombra. Mas esses impulsos não vão embora. Eles ainda estão lá, influenciando seu comportamento de maneiras sutis e às vezes não tão sutis.
É por isso que o trabalho com a sombra é tão crucial para superar a autossabotagem. Quando negamos partes de nós mesmos, elas não desaparecem magicamente. Em vez disso, eles se tornam mais poderosos em sua influência subconsciente, muitas vezes se manifestando como comportamentos autodestrutivos ou decisões que parecem ir contra nossos melhores interesses. A autossabotagem, da perspectiva junguiana, não é simplesmente falta de força de vontade ou falha de caráter. É um sintoma de uma guerra interna, uma luta entre as partes de nós mesmos que reconhecemos e aceitamos, e aquelas que relegamos às sombras. Mas aqui está a parte fascinante e esperançosa. Jung acreditava que a integração da sombra não era apenas possível, mas essencial para nosso crescimento e realização pessoal. Eu vi esse processo como uma jornada heróica, uma odisseia psicológica que todos somos chamados a empreender. Imagine por um momento que sua psique é como um reino. A parte consciente de você é a governante deste reino, mas há uma parte obscura e misteriosa que você tem ignorado. Esta parte contém tesouros inimagináveis, criatividade desenfreada, paixão ardente, força inquebrável, mas também contém monstros, medos profundos, raiva reprimida, inseguranças paralisantes. A jornada que estamos prestes a embarcar é como entrar naquela parte escura do reino, não para conquistá-lo ou destruí-lo, mas para compreendê-lo, aceitá-lo e integrá-lo. Porque somente quando reconhecermos e aceitarmos todas as partes de nós mesmos, poderemos realmente nos libertar da autossabotagem e atingir todo o nosso potencial. Esta jornada não é fácil. Requer coragem, honestidade brutal consigo mesmo e disposição para confrontar aspectos nossos, que podem ser desconfortáveis ou até assustadores. Mas eu prometo a você que os benefícios superam em muitos desafios. À medida que avançamos neste vídeo, exploraremos juntos manifestações comuns de autossabotagem, como identificar o nosso eu sombrio e, o mais importante, como iniciar o processo de integração. Darei a você ferramentas e exercícios práticos que você poderá começar a aplicar em sua vida diária para iniciar sua própria jornada de autodescoberta e transformação. Lembre-se, o objetivo não é eliminar a sua sombra. Isso não só é impossível, mas também seria contraproducente. Sua sombra contém energia vital, criatividade e potencial. O objetivo é reconhecê-lo, compreendê-lo e integrá-lo ao seu ser consciente. Ao fazer isso, você não apenas superará a autossabotagem, mas também desbloqueará um nível de autenticidade, criatividade e poder pessoal que talvez nunca soubesse que tinha. Então, se você está pronto para embarcar nesta jornada transformadora, se está disposto a olhar para as profundezas do seu ser e abraçar todas as partes de si mesmo, então continue comigo. Estamos prestes a mergulhar nas águas profundas da psique humana e emergir mais fortes, mais completos e mais autênticos do que nunca. Agora que lançamos as bases do que é a sombra, e porque ela é crucial para compreender e superar a autossabotagem, vamos nos aprofundar em como ela se manifesta em nossa vida cotidiana. Porque veja bem, a autossabotagem nem sempre é tão óbvia quanto adormecer antes de uma entrevista importante ou estragar uma dieta. Muitas vezes, ela se apresenta de maneiras muito mais sutis e enganosas. Imagine por um momento que você está em um relacionamento que parece perfeito. Seu parceiro ama você, apoia você e faz você feliz. No entanto, você se vê constantemente procurando confusão, começando discussões por coisas insignificantes, ou até mesmo pensando em terminar o relacionamento sem um motivo claro. Essa pode ser sua sombra em ação, talvez uma parte de você que teme a intimidade, ou se sente indigna de amor, sabotando o que você deseja conscientemente. Ou talvez você seja um artista talentoso, mas nunca mostra seu trabalho ao mundo. Você sempre encontra uma desculpa para adiar. Não é bom o suficiente. Não é o momento certo. Ninguém vai querer assistir de qualquer maneira. Essas desculpas podem ser manifestações da sua sombra, talvez uma parte de você que teme o sucesso ou o julgamento dos outros. A autossabotagem também pode se manifestar em padrões de pensamento negativos.
aquela voz na sua cabeça que constantemente lhe diz que você não é bom o suficiente, que você não merece o sucesso ou que você inevitavelmente irá falhar. Essa voz não é você de verdade, é a sua sombra, projetando seus medos e inseguranças mais profundos. Mas aqui está a parte fascinante. Até mesmo comportamentos que consideramos positivos podem ser formas de autossabotagem se vierem da nossa sombra não integrada. Por exemplo, perfeccionismo extremo. Pode parecer uma qualidade admirável, mas muitas vezes é uma manifestação de medo do fracasso ou das críticas. Pode nos paralisar, impedindo-nos de correr riscos ou concluir projetos. Ou considere o caso de alguém que está sempre ocupado e que nunca tira uma folga. Superficialmente, você pode parecer produtivo e dedicado. Mas esse comportamento pode ser uma forma de evitar enfrentar sentimentos ou problemas mais profundos. É autossabotagem disfarçada de virtude. A chave para identificar a autossabotagem em nossas vidas é a autoobservação honesta e sem julgamentos. Precisamos estar dispostos a olhar além da superfície de nossos comportamentos e nos perguntar: por que realmente estou fazendo isso? O que estou evitando ou negando? Jung acreditava que o primeiro passo para integrar nossa sombra era reconhecê-la, e isso requer uma disposição de sermos brutalmente honestos conosco mesmos. Ela exige que olhemos para aquelas partes de nós mesmos que temos evitado, aqueles comportamentos que nos envergonham ou frustram, e os reconheçamos como parte de quem somos. Mas aqui está a parte importante. Esse reconhecimento não tem a intenção de nos julgar ou punir. É sobre compreensão. Cada aspecto da nossa sombra, não importa quão negativo possa parecer, já foi uma estratégia de sobrevivência. Era uma maneira que aprendíamos de nos proteger ou lidar com o mundo. O problema é que agora, como adultos, essas estratégias não funcionam mais para nós. Na verdade, eles estão nos sabotando. Vamos tomar o exemplo de alguém que constantemente se subestima e evita correr riscos. Esse comportamento pode ter surgido na infância como uma forma de evitar decepções ou rejeições. Naquela época, era uma estratégia de proteção. Mas agora, como adulto, essa mesma estratégia está impedindo essa pessoa de atingir seu verdadeiro potencial. O processo de integração da sombra envolve reconhecer esses padrões, entender de onde eles vêm e, então, escolher conscientemente respostas mais maduras e adaptativas. Não se trata de eliminar essas partes de nós mesmos, mas de transformá-las e redirecionar sua energia de forma construtiva. Imagine que sua sombra é como uma criança assustada dentro de você. Você não pode simplesmente ignorar ou punir isso. Você precisa ouvi-lo, entender seus medos e necessidades e então, como o adulto que você é, orientá-lo para formas mais saudáveis de expressão. Este processo não é fácil nem rápido. Exige paciência, autocompaixão e disposição para encarar verdades desconfortáveis sobre nós mesmos. Mas os benefícios são enormes. À medida que integramos nossa sombra, não apenas superamos a autossabotagem, mas também liberamos uma quantidade enorme de energia psíquica que antes estava presa na repressão e na negação. Imagine por um momento como seria sua vida se toda a energia que você gasta lutando contra si mesmo, sabotando-se, negando partes de si mesmo, de repente estivesse disponível para perseguir seus sonhos e objetivos. Essa é a promessa do trabalho de sombra. Na próxima sessão, exploraremos algumas ferramentas e exercícios práticos que você pode usar para começar a identificar e trabalhar com sua própria sombra. Lembre-se, esta é uma jornada, não um destino. Não se trata de chegar a um ponto em que sua sombra desapareça completamente, porque isso não é possível nem desejável. Trata-se de desenvolver um relacionamento mais consciente e harmonioso com todas as partes de si mesmo. Então, prepare-se para mergulhar mais fundo dentro de si mesmo. Estamos prestes a explorar algumas técnicas poderosas que ajudarão você a iluminar as partes obscuras da sua psique e iniciar o processo de integração. Este é o caminho para uma vida mais autêntica, plena e livre de autossabotagem. Você está pronto para dar o próximo passo?
Agora que exploramos o que é a sombra e como a autossabotagem se manifesta em nossas vidas, é hora de mergulhar nas ferramentas práticas que podemos usar para começar nossa jornada de integração. Lembre-se, esse processo não tem como objetivo eliminar ou suprimir nossa sombra, mas sim reconhecê-la, compreendê-la e integrá-la ao nosso ser consciente. A primeira e talvez mais poderosa ferramenta que temos à disposição é a autoobservação consciente. Isso envolve desenvolver o hábito de observar nossos pensamentos, emoções e comportamentos sem julgá-los. É como se fôssemos cientistas curiosos, observando os padrões da nossa própria mente. Um exercício prático para começar é o que chamo de diário da sombra. Todas as noites, antes de dormir, reserve alguns minutos para refletir sobre o seu dia. Escreva sobre momentos em que você se sentiu desconfortável, momentos em que reagiu de uma forma que o surpreendeu ou decepcionou. Não julgue esses momentos, apenas observe-os e descreva-os. Com o tempo, você começará a notar padrões, temas recorrentes que lhe darão pistas sobre o conteúdo da sua sombra. Outra técnica poderosa é o trabalho com sonhos. Jung acreditava que nossos sonhos são uma janela direta para o nosso inconsciente, onde reside nossa sombra. Mantenha um diário de sonhos ao lado da cama, e assim que acordar, anote tudo o que você consegue lembrar dos seus sonhos. Não se preocupe em interpretá-los imediatamente. Com o tempo, você começará a reconhecer símbolos e temas recorrentes, que lhe darão informações valiosas sobre sua sombra. Uma terceira ferramenta que você pode usar é a técnica do diálogo sombra. Isso envolve dar voz às partes de si mesmo que você normalmente reprime. Encontre um lugar tranquilo onde você possa ficar sozinho. Feche os olhos e visualize sua sombra como uma figura separada. Pode ser uma versão sombria de você mesmo, um animal ou qualquer forma que sua mente evoque. Agora, estabeleça um diálogo com essa figura. Pergunte a ele o que ele quer, o que ele precisa, por que ele age do jeito que age. Ouça sem julgar. Este exercício pode ser surpreendentemente revelador. É importante lembrar que o trabalho com sombras pode ser emocionalmente intenso. Não tenha medo de procurar apoio de um terapeuta ou conselheiro treinado em psicologia junguiana se sentir necessidade. Eles podem lhe fornecer um espaço seguro e guiado para explorar esses aspectos mais profundos de si mesmo. Outra técnica poderosa é a projeção consciente. Jung observou que muitas vezes projetamos aspectos da nossa sombra nos outros. As coisas que mais nos incomodam nas outras pessoas geralmente são reflexos de partes não reconhecidas de nós mesmos. Da próxima vez que você perceber que está reagindo fortemente a alguém, seja com irritação, inveja ou qualquer emoção intensa, pergunte-se: o que essa pessoa está me mostrando sobre mim? Que parte de mim estou vendo refletida nela? Arte e criatividade também podem ser ferramentas poderosas para trabalhar com a sombra. Jung foi um grande defensor do uso da arte como meio de exploração psicológica. Desenhe, pinte, esculpa ou escreva sobre suas emoções mais sombrias, seus medos, seus desejos reprimidos. Não se preocupe em criar uma obra-prima. O objetivo é a expressão, não a perfeição. Esse processo pode ajudar você a dar forma e expressão a aspectos da sua sombra que são difíceis de articular em palavras. Ao começar a trabalhar com essas ferramentas, é crucial manter uma atitude de curiosidade e compaixão em relação a si mesmo. Lembre-se, sua sombra não é sua inimiga. É parte integrante de quem você é, uma fonte de energia criativa e potencial não realizado. O objetivo não é derrotar sua sombra, mas aprender a dançar com ela, integrá-la ao seu ser consciente de uma forma que lhe permita viver de forma mais plena e autêntica. É importante entender que esse processo não é linear. Haverá dias em que você sentirá que fez um grande progresso e outros dias em que parecerá que regrediu. Isso é completamente normal. A integração da sombra é uma jornada de vida, não um destino onde você chega e fica para sempre. À medida que você começa a trabalhar com sua sombra, é provável que experimente uma série de mudanças.
Você pode se tornar mais consciente de seus padrões de pensamento e comportamento. Você pode perceber que seus relacionamentos se tornam mais profundos e autênticos, à medida que você se torna mais honesto consigo mesmo e com os outros. Você pode descobrir novas fontes de criatividade e energia que não sabia que tinha. Mas também é provável que você encontre resistência interna. Você pode sentir medo ou desconforto ao enfrentar aspectos de si mesmo que vem evitando há muito tempo. Isso é normal e esperado. Lembre-se, sua sombra foi formada como um mecanismo de proteção. Parte de você pode resistir a esse processo porque tem medo de que, ao enfrentar essas partes obscuras, você se tornará vulnerável ou perderá o controle. É aqui que a autocompaixão se torna crucial. Trate essas partes assustadoras de você com gentileza e compreensão. Reconheça que eles estão tentando proteger você, mesmo que seus métodos não sejam mais úteis. Agradeça-lhes pela intenção e, então, gentilmente oriente-os em direção a formas mais saudáveis de expressão. À medida que você passa por esse processo, provavelmente começará a notar mudanças em seus padrões de autossabotagem. Você pode acabar parando antes de reagir automaticamente em situações que antes o levariam à autossabotagem. Você pode começar a reconhecer seus gatilhos e responder a eles de forma mais consciente e construtiva. Imagine, por exemplo, que você costumava procrastinar projetos importantes porque tinha medo de falhar. À medida que você trabalha com sua sombra, você pode começar a reconhecer esse padrão quando ele surgir. Em vez de ceder automaticamente à procrastinação, você pode fazer uma pausa, reconhecer o medo subjacente e escolher conscientemente seguir em frente apesar dele. Ou talvez você costumava sabotar seus relacionamentos, afastando as pessoas quando elas se aproximavam demais. À medida que você integra sua sombra, você pode começar a perceber quando está prestes a fazer isso. Você pode reconhecer o medo da intimidade que motiva esse comportamento e, em vez de agir de acordo com ele, pode escolher ser vulnerável e permitir a conexão. É importante lembrar que integrar a sombra não significa que você nunca mais experimentará impulsos de autossabotagem. Esses impulsos fazem parte do ser humano. A diferença é que agora você terá maior consciência deles e mais opções sobre como responder. À medida que você avança nesse processo, é provável que você também experimente uma sensação crescente de autenticidade e liberdade. Ao aceitar todas as partes de você mesmo, mesmo aquelas que antes considerava inaceitáveis, você se liberta da necessidade constante de manter uma fachada. Você pode começar a viver de uma forma mais fiel a quem você realmente é, com todas as suas complexidades e contradições. Este processo de integração também pode levar ao aumento da criatividade e da energia vital. Quando você não gasta mais tanta energia reprimindo e negando partes de si mesmo, essa energia é liberada para ser usada de maneiras mais construtivas. Você pode se sentir mais inspirado, mais motivado e mais capaz de perseguir seus sonhos e objetivos. Mas talvez a mudança mais profunda que você experimentará seja uma maior sensação de totalidade e aceitação de si mesmo. Ao abraçar tanto a sua luz quanto a sua escuridão, reconhecendo que ambas são partes essenciais de quem você é, você pode começar a se sentir mais completo, mais integrado. Você não está mais em guerra consigo mesmo, mas em um estado de aceitação e compreensão. Este é o verdadeiro dom do trabalho com as sombras, a capacidade de amar e aceitar-se completamente, com todas as suas imperfeições e complexidades. E a partir desse estado de autoaceitação, você pode se envolver com o mundo de uma forma mais autêntica, compassiva e poderosa. À medida que continuamos nossa jornada de exploração da sombra e superação da autossabotagem, é importante lembrar que este não é um processo que tenha um fim definido. Não há nenhum momento em que possamos dizer, é isso, integrei totalmente a minha sombra e nunca mais irei me autossabotar. Em vez disso, é uma jornada contínua de autodescoberta e crescimento. Imagine por um momento que sua psique é como um vasto oceano. O trabalho com sombras é como mergulhar em suas profundezas, explorando as correntes ocultas e os tesouros submersos que se encontram abaixo da superfície. Cada vez que você mergulha,
você descobre algo novo sobre si mesmo. E assim como o oceano, sua psique está em constante movimento, sempre mudando e evoluindo. Um aspecto crucial dessa jornada contínua é a prática da atenção plena. Essa prática, que envolve estar totalmente presente no momento sem julgamento, pode ser uma ferramenta poderosa para trabalhar com sua sombra. Ao cultivar a capacidade de observar seus pensamentos e emoções sem se identificar completamente com eles, você cria espaço para reconhecer e trabalhar com os conteúdos da sua sombra conforme eles surgem na sua vida diária. Por exemplo, imagine que você está em uma situação estressante no trabalho. Normalmente, você pode reagir com irritação ou ansiedade, talvez até sabotando seu desempenho de alguma forma. Mas com a prática da atenção plena, você pode perceber esses impulsos surgindo sem necessariamente agir de acordo com eles. Você pode notar: aí está aquele sentimento ansioso de novo. O que ele está me dizendo sobre mim? Que parte de mim está buscando expressão? Essa capacidade de observar sem julgamento é crucial para o trabalho contínuo de sombra. Ela permite que você mantenha um relacionamento curioso e compassivo com todas as partes de si mesmo, mesmo aquelas que você considera desafiadoras ou desconfortáveis. Outro aspecto importante dessa jornada contínua é a prática da autorreflexão regular. Isso pode envolver manter um diário, meditar ou simplesmente reservar um tempo todos os dias para refletir sobre suas experiências e emoções. Ao tornar isso um hábito, você cria um espaço regular para autodescoberta e integração. À medida que você avança nessa jornada, é provável que você encontre camadas cada vez mais profundas de sua sombra. Você pode descobrir aspectos de si mesmo que o surpreendem, tanto positiva quanto negativamente. É importante lembrar que isso é normal e esperado. Cada nova revelação é uma oportunidade para maior crescimento e autocompreensão. Por exemplo, você pode descobrir que por trás de sua tendência ao perfeccionismo existe um profundo medo do fracasso. E por trás desse medo do fracasso, você pode encontrar um desejo ardente de ser amado e aceito incondicionalmente. Cada camada que você descobre leva você a uma compreensão mais profunda de si mesmo e lhe dá mais opções sobre como você quer viver sua vida. É crucial manter uma atitude de curiosidade e abertura durante todo esse processo. Trate cada nova descoberta sobre você como um tesouro, independentemente de inicialmente parecer positiva ou negativa. Lembre-se, o objetivo não é eliminar as partes de si mesmo que você não gosta, mas integrá-las de uma forma que lhe permita viver de forma mais plena e autêntica. À medida que você continua essa jornada, é provável que também perceba mudanças em seus relacionamentos com os outros. Ao se tornar mais consciente e aceitar todas as partes de si mesmo, incluindo sua sombra, você provavelmente se tornará mais compassivo e compreensivo com os outros. Você pode começar a ver seus comportamentos negativos, não como algo a ser condenado, mas como expressões de sua própria sombra não integrada. Isso pode levar a relacionamentos mais profundos e autênticos. Você não está mais projetando sua sombra nos outros, nem reagindo defensivamente às projeções deles. Em vez disso, você pode se relacionar com eles a partir de uma posição de compreensão e empatia. No entanto, é importante observar que esse processo também pode trazer desafios em seus relacionamentos. À medida que você muda e cresce, alguns relacionamentos podem parecer desconfortáveis ou não mais adequados. Algumas pessoas, em sua vida, podem resistir às mudanças que estão acontecendo em você. Isso é normal e não necessariamente algo ruim. É simplesmente parte do processo de crescimento e transformação. Ao longo dessa jornada contínua, é crucial praticar a autocompaixão. Haverá momentos em que você se sentirá frustrado, sentirá que regrediu ou que está lutando com os mesmos problemas repetidamente. Nesses momentos, lembre-se de ser gentil consigo mesmo. O trabalho de sombra é um processo de vida, não uma corrida que pode ser vencida ou completada. Imagine que você está aprendendo a dançar uma dança complexa.
Às vezes, você dará um passo para frente e 2 para trás. Às vezes, você tropeçará ou pisará nos pés do seu parceiro. Mas com prática e paciência, a dança se torna mais fluida, mais natural. O trabalho de sombra é semelhante. Com o tempo e a prática, você se torna mais hábil em reconhecer e trabalhar com sua sombra, integrando-a ao seu ser consciente de uma forma que lhe permite seguir pela vida com mais graça e autenticidade. À medida que você continua essa jornada, pode ser útil buscar apoio adicional. Isso pode ocorrer na forma de terapia, coaching, grupos de apoio ou apenas conversas profundas com amigos de confiança. Lembre-se, embora esta seja uma jornada profundamente pessoal, você não precisa fazê-la sozinho. Na verdade, é muitas vezes no relacionamento com os outros que adquirimos alguns dos nossos insights mais profundos sobre nós mesmos. Também é importante lembrar que o trabalho com a sombra não envolve apenas enfrentar nossos aspectos negativos. Também envolve reconhecer e resgatar nossos dons e potenciais não realizados. Muitas vezes, nossos talentos mais profundos e paixões mais ardentes estão escondidos em nossas sombras, esperando para serem descobertos e expressos. Por exemplo, talvez você tenha reprimido sua criatividade porque em algum momento da sua vida lhe disseram que você não era bom o suficiente. Ao trabalhar com sua sombra, você pode redescobrir aquela centelha criativa e permitir que ela floresça. Ou talvez você tenha reprimido sua capacidade de liderança porque tem medo do poder e da responsabilidade que vem com ela. Ao integrar essa parte da sua sombra, você pode descobrir uma nova capacidade de liderar e inspirar outras pessoas. A jornada de integração da sombra é, em última análise, uma jornada em direção à totalidade. É um processo de aceitar e acolher todas as partes de si mesmo, tanto aquelas que você considera boas, quanto aquelas que você considera ruins. É um caminho para uma forma de vida mais autêntica, livre e plena. À medida que você continua esta jornada, mantenha sua curiosidade viva. Continue fazendo perguntas, continue explorando, continue descobrindo novas facetas de si mesmo. Lembre-se de que cada desafio, cada momento de autossabotagem, cada emoção desconfortável é uma oportunidade para maior crescimento e autocompreensão. E agora, à medida que nos aproximamos do fim desta jornada exploratória, é importante refletir sobre tudo o que descobrimos juntos. Nós nos aprofundamos no conceito de sombra de Carl Jung, exploramos como a autossabotagem se manifesta em nossas vidas e examinamos ferramentas e técnicas para trabalhar com nossa sombra e superar a autossabotagem. Mas lembre-se, este não é o fim da jornada. É só o começo. O trabalho de sombra é um processo de vida, um caminho contínuo de autodescoberta e crescimento. Cada dia oferece novas oportunidades para aprofundar sua autocompreensão, integrar mais completamente todas as partes de si mesmo e viver de forma mais autêntica e plena. Imagine por um momento como seria sua vida se você pudesse abraçar completamente todas as partes de si mesmo. Se você pudesse aceitar seus medos, seus desejos, seus impulsos sombrios, não como inimigos a serem derrotados, mas como partes valiosas de quem você é. Imagine a liberdade que você sentiria, a energia que teria disponível, a criatividade que poderia fluir através de você. Esse é o potencial que é desbloqueado quando trabalhamos com nossa sombra. Não é um caminho fácil, mas é incrivelmente gratificante. Cada passo que você dá em direção à integração da sua sombra é um passo em direção a uma vida mais rica, plena e autêntica. Então convido você a começar essa jornada hoje. Comece a observar seus padrões de autossabotagem com curiosidade e compaixão. Comece a explorar as partes de si mesmo que você tem evitado ou negado. Comece a imaginar como seria abraçar completamente todas as facetas de quem você é. Lembre-se, você não está sozinho nesta jornada. Milhões de pessoas ao redor do mundo estão embarcando em seu próprio processo de autodescoberta e crescimento. E embora cada jornada seja única, todos nós compartilhamos um desejo comum de viver vidas mais autênticas e gratificantes. Então,
Você está pronto para dar o próximo passo? Você está pronto para mergulhar nas profundezas do seu ser e emergir mais forte, mais completo e mais autêntico do que nunca? A jornada pode ser desafiadora, mas prometo que vale a pena cada passo, porque do outro lado desta jornada espera uma versão mais integrada, mais poderosa e mais livre de você. Uma versão de você que não está mais em guerra consigo mesma, mas aprendeu a aceitar todas as suas complexidades e contradições. Uma versão de si mesmo que é capaz de viver plenamente, amar profundamente e criar apaixonadamente. Este é o dom do trabalho de sombra. Este é o poder de superar a autossabotagem. E está disponível para você, aqui e agora. Então eu encorajo você a dar o primeiro passo. Comece a explorar sua sombra hoje mesmo. Comece a trabalhar para superar sua autossabotagem hoje mesmo. Porque o mundo precisa da sua luz. De toda a sua luz, incluindo as partes que você manteve nas sombras. Lembre-se, cada vez que você confronta uma parte difícil de si mesmo, cada vez que você escolhe a consciência em vez da negação, cada vez que você se trata com compaixão em vez de julgamento, você está crescendo. Você está se curando. Você está se transformando. E a cada passo que você dá nessa jornada, você se aproxima de viver uma vida que é verdadeiramente sua. Uma vida que reflete toda a riqueza e complexidade de quem você realmente é. Uma vida livre das limitações da autossabotagem e repleta de possibilidades que se abrem quando aceitamos completamente quem somos. Então vá em frente, bravo explorador da sua própria psique. A jornada espera por você. E embora possa haver desafios ao longo do caminho, lembre-se de que também há tesouros inimagináveis para descobrir. Tesouros de autoconhecimento, compreensão profunda, criatividade liberada e liberdade genuína. E quem sabe, ao embarcar nessa jornada, você não apenas se transformará, mas também inspirará outros a fazerem o mesmo. Porque quando ousamos encarar nossa própria sombra, quando ousamos viver de forma mais autêntica e plena, criamos espaço para que outros façam o mesmo. Imagine um mundo onde mais e mais pessoas embarcam nessa jornada de autodescoberta e crescimento. Um mundo onde as pessoas não estão mais em guerra consigo mesmas, mas aprenderam a aceitar todas as partes de quem elas são. Como seria esse mundo? Quanta mais compaixão, criatividade e amor poderia haver? Esse é o potencial que é desbloqueado quando trabalhamos com nossa sombra e superamos a autossabotagem. Não se trata apenas de melhorar nossas próprias vidas, embora certamente faça isso. Trata-se de contribuir para um mundo mais consciente, mais compassivo e mais integrado. Então deixo você com este convite final. Ouse olhar para sua sombra. Ouse encarar as partes de si mesmo que você tem evitado. Ouse abraçar sua totalidade, porque ao fazer isso, você não apenas se liberta, mas também contribui para a libertação de todos ao seu redor. Lembre-se, a jornada de 1000 milhas começa com um único passo, e você pode dar esse passo hoje mesmo. Então vá em frente, dê esse passo. Seu verdadeiro eu, em toda a sua complexidade e beleza, está esperando por você. E com isso, concluímos nossa jornada de exploração da sombra e superação da autossabotagem. Mas lembre-se, mesmo que este vídeo esteja chegando ao fim, sua jornada pessoal está apenas começando. Cada dia é uma nova oportunidade para aprofundar sua autocompreensão, integrar mais completamente todas as partes de si mesmo e viver de forma mais autêntica e plena. Então vá em frente, bravo explorador. Sua sombra espera por você, não como um inimigo a ser derrotado, mas como um aliado a ser descoberto. E do outro lado dessa descoberta, espera uma vida mais rica, mais plena e mais autenticamente sua do que você jamais imaginou. Obrigado por se juntar a mim nesta jornada de exploração. Que seu caminho para integrar sua sombra seja repleto de descobertas fascinantes, crescimento profundo e, acima de tudo, um crescente senso de realização e autoaceitação. Até a próxima, e lembre-se, sua sombra não é sua inimiga. Ela é sua aliada no caminho para seu verdadeiro eu.